Bom, continuando a nossa explicação, que infelizmente meu celular descarregou no meio da minha fala. Vamos lá. Então, nós estamos falando de energia e a necessidade de se ter energia limpa, né? Então, olha lá. Para que os diferentes eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos funcionem, precisamos de energia elétrica, que no Brasil é produzida principalmente a partir do movimento das águas, em locais que chamamos de usinas hidrelétricas. Mas esses aparelhos utilizam a energia elétrica para transformá-la em um outro tipo de energia, que o faz funcionar. Olha lá, aqui tem um exemplo. O liquidificador precisa de energia elétrica para funcionar. No entanto, a função dele é triturar os alimentos. Para isso, a energia elétrica é transformada no movimento das lâminas, que ficam no interior do copo do liquidificador. Energia de movimento. Então, dependendo da função do aparelho, a energia vai ser utilizada para aquilo. Olha lá. Já estamos terminando, né? C. Quais são as transformações de energia envolvidas no funcionamento dos equipamentos apresentados nesta atividade? Escolha um outro aparelho que você tem em casa para completar sua tabela. Bom, eu fiz utilizando os que eles citaram. Equipamento, celular. Que tipo de energia que ele usa? Elétrica, porque ele precisa ser carregado. E ele transforma essa energia em quê? Em imagem e som. Televisão, que tipo de energia? Elétrica. E transforma essa energia em imagem e som. O ventilador, elétrica, a energia que ele utiliza. E ele transforma essa energia em vento. Geladeira, energia que utiliza, elétrica, e ela transforma em energia térmica. E essa térmica não tem a ver com calor, tem a ver com temperatura. E a temperatura na geladeira é menor do que a temperatura no exterior, fora dela. De onde vem a energia que utilizamos? A energia elétrica pode ser produzida a partir da transformação de diferentes recursos naturais disponíveis. Chamamos de matriz elétrica o conjunto de fontes disponíveis apenas para geração de energia elétrica em um país, estado ou no mundo. Precisamos da energia elétrica, por exemplo, para assistir televisão, ouvir músicas no rádio, acender a luz, ligar nossa geladeira, carregar nosso celular, entre tantas outras coisas. Grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas, que produzem energia a partir da movimentação da água. A energia eólica também vem crescendo bastante, contribuindo para que a nossa matriz elétrica continue sendo, em sua maior parte, renovável. Energia eólica é a energia dos ventos. O vento faz girar uma hélice, essa hélice produz energia que é armazenada em um motor. A energia hidrelétrica, ela faz com que gire grandes motores. Esses motores criam íons, né, partículas positivas e negativas, que transformam em energia também. Aqui nesse gráfico tem o tipo de energia que é mais utilizada aqui no Brasil. A hidrelétrica, com 65%, a nuclear, com 2,6%, a gás natural, com 10%, petróleo e derivados, 2%, carvão, 4%, energia eólica, 6,9%, e essa daqui eu não tô entendendo. Eu acho que é vegetal, não sei. E também tem a energia do bagaço da cana-de-açúcar, que é uma energia limpa e é muito importante também. Eles também estão desenvolvendo isso. Agora, vamos mudar de assunto. Falamos bastante de energia, né? A energia, as fontes das matérias-primas, de onde vem. Eu preciso de energia para transformar. E não é só a energia dos aparelhos que a gente tem.
Nós temos a energia do nosso próprio corpo, né? A energia corporal. Olha lá, atividade 5. O que os sinais vitais nos mostram? O funcionamento e as alterações do nosso organismo podem ser percebidos por meio dos sinais vitais, como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura e a pressão arterial. Esses sinais nos mostram como estão as funções vitais do nosso corpo. Quando há elevação na temperatura do nosso corpo, por exemplo, pode haver alguma alteração no funcionamento do organismo. Geralmente, suamos quando estamos com muito calor, pois o suor é uma forma que temos de diminuir a temperatura do nosso corpo. De que maneiras podem acontecer essas alterações? Então, se eu praticar alguma atividade física, correr, pular, como vocês fizeram, né? Naquela música da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, você começa a ficar cansado, a respiração fica mais ofegante, você começa a suar, o corpo vai ficar mais quente, porque a energia do seu corpo está em movimento. A frequência respiratória corresponde a quantas vezes inspiramos, ou seja, puxamos o ar, e expiramos, liberamos o ar, durante 1 minuto. Já a frequência cardíaca pode ser percebida a partir da pulsação. Pulsação é quando eu sinto o batimento do coração pelo meu pulso, que vai indicar quantas vezes o coração bate em 1 minuto. Peça ajuda de outra pessoa para marcar o tempo de 1 minuto enquanto você identifica os sinais vitais. Para a frequência respiratória, você pode contar quantas inspirações acontecem. Já para a frequência cardíaca, você terá que sentir a pulsação, que pode ser feita de 2 maneiras, colocando os 2 dedos indicador e médio na lateral do pescoço ou no punho, conforme a imagem a seguir. Depois de ficar 5 minutos em repouso, sentado ou deitadinho, verifique sua frequência cardíaca e respiratória durante 1 minuto. Registre os dados na primeira linha de da tabela. Então, olha aqui a tabela. Em repouso, a sua frequência cardíaca ficou em quanto? A sua frequência respiratória ficou em quanto? E fazendo exercício, quanto que ficou a frequência cardíaca, o coração, em 1 minuto? Quantos batimentos ele teve? E a respiração, em 1 minuto, quanto você respirou? Essa atividade, a resposta é pessoal, porque cada um vai ter a sua frequência, tudo bem? Primeiro você vai fazer em repouso e depois você vai fazer após o exercício. Em repouso você fica quietinho, faz as suas medições e depois faz aquele cabeça, ombro, joelho e pé. E quando você terminar, você faz as suas marcações. Lembrando que, as 2 formas de se medir a frequência cardíaca, tanto pelo pescoço, né, que nós temos a veia aqui que ela pulsa bastante, quanto pelo pulso. Talvez pelo pescoço para vocês seja mais fácil, pelo pulso para achar às vezes demora um pouquinho, tá bom? Aqui, quais diferenças você percebeu em seu corpo após realizar uma atividade física? O que você percebeu no seu corpo? Ficou cansado, ficou ofegante, aumentou o batimento cardíaco, deu sede, né? Coloque tudo o que você sentiu. E a resposta é pessoal, porque cada um sente de uma maneira. D. O que aconteceu após algum tempo? Como ficaram sua pulsação e batimento cardíaco? Por que você acha que isso aconteceu? Depois que você parou, você viu, você ficou ofegante e tal, aí o que foi acontecendo depois? Né? O que você foi sentindo, o que você foi percebendo? Que foi
diminuindo aos poucos, que foi voltando a pulsação, a respiração, a frequência cardíaca, o cansaço foi diminuindo aos poucos, conforme o tempo foi passando. O que acontece no corpo de um jogador de futebol? Olha aí, ó, para quem quer ser jogador, ó a dica. Você já imaginou o preparo físico que um jogador precisa ter para jogar uma partida de futebol? Principalmente aquelas de campo. Futsal ainda, a gente corre muito no futsal, só que o campo é muito grande, né? Eles podem correr até 12 quilômetros e para isso precisam ter os músculos das pernas e coxas em plena forma. Não só a musculatura, mas o corpo todo precisa estar bem preparado. Além do trabalho dos músculos, o coração pode bater até 200 vezes por minuto. Os pulmões trabalham intensamente para obter oxigênio e o jogador pode perder entre 2 e 3 quilogramas de peso. 2 a 3 quilos, quer dizer, a professora precisa jogar futebol urgente, sendo a maioria na forma de suor. A transpiração ajuda o corpo a eliminar o calor, produzindo durante a atividade no jogo de futebol, contribuindo para a manutenção da temperatura do corpo. Olha que interessante. Então, um jogador, qualquer atleta, não pode ter uma vida desregrada. Ele tem que se alimentar, ele tem que fazer atividade, ele tem que ter o corpo preparado para poder aguentar o esforço que ele vai ter que fazer durante uma partida de futebol. Tá bom? Olha lá. Agora, a gente vai para as vacinas. Gente, ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Imagina só se tivéssemos uma vacina que combatesse esse vírus. Estaríamos todos podendo viver nossas vidas em paz. Mas infelizmente ainda não se tem. Mas Deus vai abençoar e logo teremos. Porém, houve um tempo, principalmente nas redes sociais, e a gente tem que tomar cuidado com elas, em que muita gente falava que vacina era ruim e deixou de aplicar vacina nas crianças. Aí, algumas doenças que não existiam voltaram a existir, como o sarampo, a rubéola, a febre amarela. Então, gente, tem que tomar vacina. A vacina é um remédio eficaz. Ele realmente funciona. Não deixe de tomar sua vacina. Pede para um papai, para a mamãe, para a vovó, olha a sua carteira de vacinação. Assim que tiver tudo mais calmo, que a gente sair desse período de quarentena, vá a um posto de saúde mais próximo à sua casa e verifica se sua carteira de vacinação está completa. Se estiver faltando alguma coisa, eles logo fazem lá, eles aplicam o que estiver faltando e mais vale uma picadinha de uma injeção que pode te salvar do que você ficar doente e seriamente doente, porque essas doenças como sarampo são graves e Deus o livre, chega a poder até morrer, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que usar, tem que vacinar, tá bom? As últimas notícias sobre o novo coronavírus, causador da doença Covid-19, porque assim, o coronavírus é uma doença antiga, é um tipo de gripe muito antiga. E ela se desenvolveu, ela teve uma mutação. Essa mutação é o Covid-19. Covid-19 porque foi em 2019 que ele apareceu. Esse Covid causa uma doença chamada SARS-3, que é uma doença infecciosa que ataca principalmente o pulmão, mas não somente ele. Ele pode infeccionar o pulmão e todos os outros órgãos internos. Então, a pessoa começa a ter falência múltipla de órgãos. Os órgãos começam a parar, tá? Falam nas diversas pesquisas sobre a produção de uma vacina que seja capaz de proteger a população contra esse vírus. Mas, por que as vacinas são tão importantes? Você já recebeu muitas vacinas desde o seu primeiro dia de vida? Já observou sua carteira de vacinação? Ela deve ser parecida com a imagem abaixo. Então, tem a carteirinha de vacinação,
Desculpa. E aí lá tá tudo marcado, todas as campanhas que você participou. É importante que todas estejam, muitas vacinas você toma, depois você toma reforço, então não pode falhar, tá bom? Hoje, eu, professora Ana Paula, estou gravando esse vídeo dia 12/6, e ontem eu li uma reportagem que o governo do estado de São Paulo, em parceria com o governo chinês, estão chegando bem próximo de uma vacina contra o coronavírus. Está na fase final de testes, só que ainda vai levar um ano para disponibilizar para a gente, para poder aplicar na população de maneira eficaz e sem correr risco. Isso já é uma esperança maior para nós. Enquanto isso, a gente tem que ficar em casa, lavar as mãos. Quem tiver que sair, quem tiver que ir para médico, tiver que trabalhar, tomar todos os cuidados. Quando chegar em casa, já tirar a roupa, botar para lavar, tomar banho, evitar todo tipo de maneira de contágio, né? Porque a gente sai, quando volta, pode trazer o vírus para quem está dentro de casa, né? Então, para evitar, tomem todos os cuidados possíveis. Comprou alguma coisa? Limpa, passa álcool ou lava. Não deixe de ter esses cuidados, tá bom? Vamos lá. Consulte sua caderneta de vacinação e verifique se todas as vacinas necessárias estão em dia. Se não tiver, anote quais são. Então, essa pessoal, você vai olhar a sua carteira de vacina e vai ver lá. Se tiver faltando alguma, anota aqui qual que está faltando. Você acha que as vacinas são boas ou ruins para a população? Por quê? E aí, a sua opinião. Você acha que vacina é boa? Você acha que ela é importante? Sim ou não? E por que que você acha que ela é importante ou por que que você acha que ela não é importante? Tudo isso você vai responder aqui, tá? Olha lá, entendendo o funcionamento das vacinas. Como a vacina funciona? A vacina é uma substância que contém o vírus da doença morto ou enfraquecido. Assim, quando o nosso corpo recebe a mensagem de que há um intruso, ele irá combater com o vírus. Quando o vírus de verdade aparecer, o nosso corpo já vai saber como reagir. Por que há pessoas contra a vacinação? No Brasil, em 2014, registraram-se 2 casos de coqueluche em uma família de classe alta em São Paulo. As crianças não tinham sido vacinadas por escolha dos pais, que temiam o desenvolvimento do autismo e tumores. A filha mais velha, de 6 anos, contraiu a doença e transmitiu para sua irmã, que tinha meses de idade. Como explicar, então? Apesar disso, existem grupos em um movimento contra a vacinação? Como entender que possa haver famílias que deliberadamente escolhem não vacinar seus filhos contra essas doenças terríveis? São tão temidas no passado. Segundo a infectologista Júlia, as vacinas são a medida mais bem-sucedida da história da medicina. Se aplicarmos as recomendadas no calendário vacinal em 4 milhões de crianças, por exemplo, estima-se que poderemos prevenir 20 milhões de doenças e 42 mil mortes ao longo da vida. Ou seja, podemos evitar 42 mil mortes ao longo da vida dessas pessoas vacinadas. Caso deixemos de vaciná-las, por outro lado, há um risco, não apenas individual, como também para a sociedade, de que doenças infecciosas, inclusive as consideradas erradicadas em determinadas áreas, sejam reintroduzidas nestes locais. Há pessoas no Brasil que tomaram certas vacinas, porém só não estão doentes porque todos à sua volta estão vacinados. Tem gente que não tomou, mas como a grande maioria em volta dele tomou, ele não desenvolveu a doença, mas não pode. Após realizar a leitura do texto sobre vacina, responda à questão desta atividade. Por que as vacinas são importantes? Né? Tá lá no texto.
porque a vacina é a medida mais segura e bem-sucedida para a prevenção de doenças. Tudo bem? Gente, chegamos ao fim da correção de ciências naturais. A professora Carla, como eu havia dito na primeira parte do vídeo, teve um probleminha, e aí eu, professora Ana Paula, como trabalhamos todas juntas, resolvi gravar esse vídeo para ajudá-los a corrigir. Então agora, pega o vídeo, assiste, pausa, responda, preste muita atenção, porque a gente vai fazer atividades valendo nota, tá bom? Fiquem todos com Deus, fiquem em casa, um beijo, até semana que vem.